Eu sei que eu estou atrasado com as minhas reviews de Doctor Who, eu vou tentar, eu sei que eu não fiz nem a review do episódio 2, nem do 3, nem do 4, eu vou tentar compensar isso essa semana, começando agora quando eu vou falar sobre o episódio Lux, com spoilers, então é isso, então vou tentar botar outro vídeo amanhã, outro vídeo depois, falando sobre o episódio 3 e o episódio 4. Porque, se você viu a minha opinião sobre o episódio 1, você sabe que eu estou feliz que Doctor Who voltou, você sabe que eu estou feliz que nós temos Chute Gato a mais uma vez, afinal de contas, Doctor Who permanece. Eu sempre tento fazer essa puxada de camisa, minha corrente sempre me atrapalha. Mas, enfim, eu tenho uma tatuagem. Doctor Who é minha série favorita, eu tenho tatuagem, Doctor Who, etc. Tudo mais. É de conhecimento geral de vocês. Mas que eu não estava lá muito feliz com o roteiro do episódio 1, que parecia ter sido muito preguiçoso. E o episódio 2, Lux, ele é o total oposto, porque, meu Deus, que roteiro nada preguiçoso. Que roteiro que se permite ter profundidade, permite ter interpretação, permite ter inteligência na criação do roteiro. Porque, cara, tem uma das coisas que eu mais gosto de ver quando um roteirista faz é quando ele mexe com metalinguagem. Obviamente, não dá pra você fazer isso toda hora, porque senão perde a graça, perde o apelo, perde o intuito. Mas quando a gente vê um episódio que trata metalinguagem da maneira como esse episódio fez, eu fico muito feliz. Me dá um sorriso, porque, sei lá, é inteligente. E aí, deixando aqui claro um pouquinho do o que é a metalinguagem. A metalinguagem é quando um sistema de comunicação, uma linguagem, ela se refere a ela mesma utilizando os mecanismos que essa linguagem permite. Então, no caso do roteiro de Doctor Who, é como o roteiro, como se ele reconhece que ele é um roteiro de uma série de TV e ele usa os mecanismos de um roteiro de série de TV para falar sobre si mesmo. É confuso, mas é fácil de você entender o que é a metalinguagem quando você vê o exemplo prático da cena de quando eles saem da TV e conversam com os fãs. Cara, isso foi... Eu acho que esse pedacinho por si só já compensa o episódio inteiro, já faz o episódio inteiro valer a pena. Não que assim, o resto não tenha sido tão bom, mas o que eu quero dizer é que se eu fosse me limitar só a avaliar esse pedacinho, quando eles saem da TV e vão conversar com os fãs, já teria sido suficiente pra eu vir aqui pra falar pra vocês, eu gostei do episódio, foi um episódio bom. Já teria sido o suficiente. E como eu disse, é um pedaço do episódio que serve pra eu exemplificar o que é metalinguagem. Porque é um episódio que a gente tá vendo na TV. E aí os personagens derrubam a tela da TV, o que é uma figura de linguagem muito literal para eles quebrarem a quarta parede. Para mim só seria mais literal se eles realmente pegassem um martelo, olhassem para uma parede e quebrassem, mas assim, derrubar a tela da TV é uma figura de linguagem muito literal sobre a quebra da quarta parede, sobre que eles estão olhando pra gente, eles estão conversando com a gente. E aí eles saem da TV e vão conversar com os fãs da série Doctor Who. Reconhecendo, mesmo que assim, por um breve período de tempo, que o Doctor e os seus companions são personagens e nós, fãs, acompanhamos suas aventuras e sua vida através de uma ficção. Isso tudo dentro da própria ficção, com os personagens reconhecendo isso. Isso é metalinguagem. E quando uma obra trabalha bem feita essa metalinguagem, eu acho que enriquece muito o roteiro. Por isso que eu falei que é uma oposição muito grande do episódio anterior, onde nós tivemos um roteiro extremamente preguiçoso, a ponto de ter... Eu não vou me aprofundar nisso, porque você viu o vídeo anterior que eu fiz sobre Doctor Who. Ele ter chegado no ponto de ter a frase "O planeta dos incels". Extremamente preguiçoso. Nesse episódio, muito legal a construção de como o episódio inteiro é feito. É quase como se o episódio fosse uma homenagem ao audiovisual. Uma homenagem ao que o cinema e as séries de TV, o cinema e a televisão
criaram como cultura pra todos nós e qual é a importância disso tudo pra todos nós. Então é um episódio, ele é muito bonito e, assim, ele é tão bem escrito, ele é tão bem estruturado, que nessa sequência que eu falei, que eles quebram a quarta parede, que eles saem da TV e vão conversar com os personagens lá que são fãs de Doctor Who, quando a gente descobre que, na verdade, eles também são só personagens, e aí eles vão morrer assim que eles saírem dali e etc. O que também é uma linguagem pra que, cara, todo personagem que a gente vê, a partir do momento que o Doctor para de interagir com eles, esses personagens deixam de existir. Esses personagens morrem. Independentemente se eles morreram de verdade ou não, quando o Doctor para de interagir com eles. Quando eles param de ser pontos focais na série, nos episódios, quando eles param de importar pra trama, eles morrem. Um exemplo, vamos pegar a Amy e o Rory, sabe? Os Companions, Amy Pond e o Rory. Eles não morreram. Eles não morreram. Toda a questão de como eles somem da vida do Doctor, com o negócio dos Weeping Angels, eles só são transportados pro passado. Eles têm uma vida longa, eles têm uma vida que eles envelhecem juntos, eles têm uma vida próspera e tudo mais, mas a gente ficou triste porque é o equivalente deles morrerem pra gente. Porque eles sumiram, eles não aparecem mais. Aquele momento é o último momento que a gente vê Amy e Rory. Então, pra gente, pra história, eles morrem. E aí a série faz isso com aqueles personagens que a gente não fazia ideia quem eram, não sabe nem os nomes, a gente não lembra nem os nomes deles, mas foi feito um roteiro de uma maneira tão bem construída, tão bem estruturada, que a gente se importou com esses personagens que a gente conheceu em 2 minutos. Em 2 minutos, aqueles falam, a gente vai deixar de existir, a gente vai morrer. A construção da cena, ela é feita de uma maneira tão poderosa que eu fiquei, não morram. Eu vou ficar triste se vocês morrerem. E eu, ao mesmo tempo que eu pensava, mas eu nem sei quem vocês são. Por que eu me importo? Eu me importo porque o episódio conseguiu ser bem feito a ponto de que eu me importe. E aí, sobre a história em si, eu tô gostando que a gente ainda segue essa ideia do Panteão. A gente segue essa ideia de que o Panteão está perseguindo o Doctor, né, por algum motivo. Sim, eu já vi a teoria de que o Doctor faz parte do Panteão, porque toda a questão da Timeless Child, né, dele ser de outro universo, mas não lembrar quem ele é, e de que o poder da regeneração vem dele. Então, tô vendo toda essa teoria de que o Doctor é de outro universo, que o Doctor faz parte do Panteão, é provavelmente o deus da vida ou da saúde, ou coisa parecida. E eu gosto da teoria, eu acredito nela, e, assim, não é minha principal ideia, mas caso aconteça, eu acho que vai ser um bom desenvolvimento vamos dizer assim, pro folclore do Doctor, né, pra mitologia do Doctor, e eu acho que vai fazer sentido, principalmente com toda essa questão do Panteão do nada começar a perseguir ele, e o que não é do nada, né, visto que o Toymaker é desde o primeiro Doctor. Então é uma coisa que vem desde da gênese do Doctor. Eu achei que foi uma história bem contada, uma boa inserção de um novo deus desse panteão. A única coisa que permanece não, mas que eu comecei a perceber que talvez esteja me incomodando um pouco, e aí eu vou dizer isso como uma pessoa que já viu os 4 episódios, né? É um pouco injusto eu trazer isso para análise do segundo episódio, sendo que é uma percepção dos 4 episódios, mas não tem como eu não apontar isso, visto que é uma percepção que começou nesse segundo episódio. A história dessa temporada está uma história muito apressada, e Belinda Chandra é uma companion que não faz por onde o potencial que ela tinha. Como eu falei no primeiro episódio, eu tinha essa percepção de que eles estão tratando a questão da Belinda Chandra como quase como um remake da história da Clara Oswald, misturada ali com um pouquinho da história da Martha Jones, dela ser enfermeira, essa pessoa que liga com a cura e etc. O que realmente nós vimos nos episódios que vem depois. Mas Belinda Chandra pra mim essa companion que ela tá ali. Ela tá ali. Ela não é uma companion. Ela é uma missão pro Doctor. Toda a história parece que ela fica nessa de, assim, tudo tá acontecendo desde quando o Doctor encontra Belinda Chandra, desde o primeiro episódio até o final do 4º episódio,
se passaram pelo menos 2 horas. Pra gente, pô, são essas aventuras, etc. Mas é uma história que tá ali num curto período de 2 horas que eles estão tentando voltar pra Terra. E a Belindra não ajuda em absolutamente nada. Ela não constrói absolutamente nada. Ela não adiciona absolutamente nada pra história do Doctor, pra história que a gente tá vendo, pro desenvolvimento do Doctor. Ela é um mistério. Ela é uma missão, o Doctor precisa levá-la de volta pra casa. Ela não gosta de estar com o Doctor, ela não gosta de fazer essas aventuras, ela não quer percorrer o espaço, o tempo, ela só quer voltar pra casa, só, mais nada. Tudo bem, eu entendo, principalmente quando você descobre que não consegue, aí que ela quer voltar mesmo, compreensível, mas a um ponto irritante. Ela faz isso a um ponto irritante. O que começa a irritar nesse segundo episódio. Por isso que eu trago pra cá, mesmo tendo essa percepção dos outros 4 episódios. E é injusto que a gente tenha isso e que a gente esteja sendo colocado nessa situação onde a gente precisa lidar com uma companion que não quer ser companion, não gosta de ser companion, não gosta das aventuras na Tardes, logo depois da gente ver Ruby Sunday. Logo depois da gente ter tido uma temporada com Ruby Sunday, que é uma das melhores companions que já tiveram, que a gente já presenciou, e que a química da Ruby Sunday com o Doctor do Shute-Gatwa é absurda. Em contrapartida, a química de Belinda Chandra com o Doctor é inexistente. Então, eu acho que o único ponto negativo que eu tenho sobre o episódio Lux é Belinda Chandra. Spoiler! No próximo vídeo eu vou repetir essa insatisfação. E no episódio 4 eu não vou repetir, porque o episódio 4 gira em torno de Ruby Sunday, o que é muito bom, tá? Então, spoilers dos próximos vídeos. Mas eu tenho um problema com Belinda Chandra, não consegui me conectar nela como uma companion, não consegui gostar dela, não consigo gostar de Shute-Gatwa e Belinda Chandra como uma dupla, e eu acho que ela joga mais contra o Doctor do Shute-Gatwa do que tudo. Mas de resto, ótimo episódio, excelente roteiro, me deixou muito feliz com a construção de tudo. Eu quero saber da opinião de vocês sobre o episódio nos comentários deste vídeo. E eu quero saber se vocês acreditam nessa teoria de que o Doctor é parte do panteão, desse grande panteão, sim ou não. Deixa aqui nos comentários se você acredita que o Doctor faz parte do panteão, sim ou não. Show? É nóis. Beijo, vejo vocês no próximo vídeo, provavelmente hoje ainda. Fui!